Nós estamos na série da criação à cruz. Hoje nós estamos na hashtag 06, é a sexta ministração da série. E nós estamos dentro desta série falando sobre as alianças, porque nós estamos fazendo aqui com o Espírito Santo uma construção da criação até a cruz e por que Jesus precisou ir a uma cruz. Então, nós estamos entendendo toda a história. E nesse momento, nós estamos falando sobre as alianças, as 5 alianças que Deus fez com o seu povo. Porque Deus é um Deus de aliança, é um Deus de relacionamento, é um Deus de pacto. E a cada aliança que o Senhor vinha, era após um momento de caos. Que o Senhor entrava com aliança, entrava com recomeço, entrava com renovo. E hoje nós vamos falar sobre a aliança abrâmica. Falamos semana passada sobre a aliança com Noé. E é incrível, se você não viu, acompanhe lá no YouTube, porque está incrível a palavra da aliança com Noé. E a aliança, querido, abrâmica, como toda aliança, é uma dádiva, é uma alegria. Podemos ter uma aliança com o Deus poderoso, é um privilégio, porque a aliança com Deus de amor imutável, como nós falamos, um amor imutável, inquebrável, e um amor de fidelidade, de uma fidelidade também que é inquebrável. O amor de Deus é algo que a gente não consegue nem explicar, que é um amor que ele derrama sobre nós, independente do que nós somos. Independente do que fazemos, ele continua amando e é um Deus que continua se inclinando para se relacionar com o seu povo. Veja, o povo não conseguia cumprir as leis, não conseguia cumprir as alianças, mas ele mesmo assim voltava com outra aliança e voltava com o desejo de reunir novamente o seu povo. É um Deus incansável que vem nos buscar. É um Deus incansável que ele desce do trono para se relacionar com o seu povo. Você pode entender a importância das alianças. As alianças são, como eu sempre falo, a espinha dorsal da condução da história da redenção. Deus faz a espinha dorsal e é um fio condutor que liga todas as alianças à redenção e à cruz. Vocês podem entender que maravilhoso que essa construção da história perfeita, esse fio condutor que Deus vai costurando com o seu povo em amor, em dádiva, até chegar à cruz. A perfeição, onde ele vem com a graça, com o perdão. Por isso que eu digo que é um amor inabalável, porque nós constantemente quebramos a aliança, constantemente somos infiéis, mas ele é fiel permanentemente, eternamente fiel. Amém? Por isso vamos entrar em Gênesis 17, a partir do 1. A gente está na NVT, né? Está na NVT? Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse: Esta é a minha aliança com você. Farei você pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será pai de muitas nações. Abraão quer dizer pai de muitos em hebraico. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Interessante nessa aliança. Vocês se lembram que Deus falou, mas por que vocês querem reis, né? E o povo queria reis, lembra? E ele então permite que Saul fosse
coroado a rei. Mas Deus aqui já sabia que eles iam querer reis. Então Deus está falando, olha, os seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. E aí ele diz, confirmarei a minha aliança com você e os seus descendentes, de geração em geração. Nosso Deus é um Deus de infinita bondade, que Ele é presente de geração em geração. Ele deseja que toda a sua casa seja salva, toda a sua posteridade seja salva, de geração em geração. E quando a gente estava falando aqui da ceia, né, o Jeremias, Deus fala, por esses dias farei uma aliança, né, o Jeremias estava 610 anos antes de Cristo. E Deus estava falando, por esses dias farei uma aliança. Interessante, Deus é atemporal. E a graça dele é em todo tempo. A dispensação da graça dele é em todo tempo para o seu povo. Para ele, um dia é 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então ele está falando, por esses dias, 600 anos antes. Então ele está falando, olha, confirmarei a minha aliança com vocês e seus descendentes de geração em geração. E esta aliança é aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Aleluia. Darei a você, a seus descendentes, toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre. E eu serei o seu Deus. Então disse Deus a Abraão, é sua responsabilidade. Tem toda a maravilha da aliança. Mas, porém, contudo, tem uma obediência aí. Eu faço tudo por vocês, mas tem algo que vocês vão ter que fazer. Aliança significa um relacionamento. E no relacionamento tem a minha parte e tem a outra parte. E aí ele diz, é sua responsabilidade permanente. O que, gente? Permanente. E de seus descendentes, obedecer. Ok. Obedecer aos termos da aliança. Obediência, temos falado muito sobre obediência, amém? Que ela nos protege. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo, eu vou repetir, todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. E veja, queridos, como nós falamos aqui com Jeremias, capítulo 31, o desejo do Senhor aqui é um sinal na carne, no físico. Mas nós sabemos que lá em Moisés, o Senhor já está falando que o desejo dele, embora houvesse essa ordem do físico ser circuncidado, mas o desejo dele era circuncidar o nosso, que está em Deuteronômio 36, que diz assim, lá quando Moisés faz o livro da lei, Deuteronômio é o livro da lei. Também o Senhor, seu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, a fim de que ames ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. E quem ama o Senhor, obedece. Deus não queria só mudança e obediência física, comportamental. Porque é o que eu sempre falo com vocês, não adianta nós termos só um comportamento bonzinho, só um comportamento moral, se o nosso coração é cheio de imoralidade, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de divisão. Porque muitas vezes nós vemos pessoas aparentemente com bom comportamento, mas o coração não foi circuncidado. E é isso que o Senhor está falando, que a mudança precisa vir do coração, que é do coração que procede as fontes da vida, amém? No verso 11, ele diz assim, cortem a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Todo menino deve ser circuncidado no 8º dia, depois do nascimento, de geração em geração. Isso se aplica não apenas aos membros de sua família, mas também aos servos nascidos em sua casa e aos servos estrangeiros que você comprou. Queridos,
Deus deseja que a salvação seja na sua família e todos aqueles ao seu redor. Aqueles que trabalham com você, que trabalham na sua casa, mas com você também. Porque nós somos esses representantes, os rostos de Cristo. Aonde nós formos, nós somos representantes dele. E ele deseja que a presença dele possa preencher todos os ambientes, a ponto das pessoas se converterem e quererem a nossa vida. A nossa vida precisa ser uma inspiração, precisa ser uma motivação para que as pessoas vivam uma vida reta, uma vida digna, ok? E aí no 13 ele diz, quer sejam nascidos em sua casa, quer os que tenha comprado, todos devem ser circuncidados. Terão no corpo o sinal da minha aliança sem fim. Uau! Deus sempre traz um sinal de que Ele é Deus nas nossas vidas. Que é o Espírito Santo em nós. Que é o coração circuncidado hoje na nova aliança. Você reconhece um crente, mesmo sem o crente falar que é crente. Você reconhece um coração bom. Você reconhece um olhar bom. Você reconhece um abraço bom. Você fala, essa pessoa é diferente. Amém? Esse é o sinal de você resplandecer a luz e ser sal. O sal não somente dá sabor, mas ele evita o apodrecimento. Você precisa ser sal para que não haja apodrecimento no outro. Amém? Então, queridos, Deus disse assim no 14, o indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será o quê? Excluído do seu povo, pois quebrou minha aliança. Vem cá, Jesus, o Senhor tem essa coisa do politicamente correto? Tem aquela coisa do mais ou menos? Não. A palavra do Senhor é sim? Não. Não tem mais ou menos. Não, Jesus, eu creio em ti, mas tudo bem eu fazer isso aqui? Não, mas politicamente correto, Jesus? Pode, né? Não. Será excluído. Né? Então, Deus é cabal na sua lei para a obediência. A obediência é boa e nos porque o mais ou menos com Deus é mais para o precipício do que para a segurança. Bem? Então, queridos, nosso Deus é um Deus legislador. Desde que ele fez os céus e a terra, ele deu ordens no Éden. Olha, Adão, é isso aqui, você vai fazer isso aqui não pode comer o fruto e tal. Então, o Senhor deu ordens para serem seguidas. E ele ordenou todo o Éden. O Éden era organizado, não era caótico. Havia uma ordem. Havia o que podia e o que não podia fazer. Então, ele estabelece para todos nós, em todas as alianças, um padrão de obediência. Por quê? Porque esse é o padrão dele. Um Deus de ordem, um Deus de fidelidade, um Deus que não mente, um Deus que é verdade, um Deus que é luz. Ele não é fusco-lusco lá, como é que é o negócio? Fusco-fusco. Deus é luz ou é trevas. Ok? Então, a obediência, ela estabelece ordens e bênçãos. Porque eles falam, se vocês me obedecerem, serão abençoados. Portanto, a obediência, queridos, ela é exigida. E não é o politicamente correto das minorias. É para todo mundo. Porque todos, diante do Senhor, somos filhos iguais. O Senhor não faz acepção de pessoas. Ele ama todos nós e recebe a todos aqueles que creem nele, se arrependem dos seus maus caminhos e andem nos seus princípios, na sua palavra. Amém? Então, a porta está aberta para todos que queiram seguir a Jesus. Mas seguir a Jesus precisa ser obediente. Porque a desobediência é pecado e o pecado exclui a nossa vida da presença de Deus. Que coisa terrível. O salário do pecado é a morte. Se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Então, queridos,
Nós já falamos o quanto é importante as alianças, que somos herdeiros. Como que você pode ser herdeiro de algo que seu pai deixou e você não conhece? Você não desfruta. Se você não conhecer a herança que seu pai celestial deixou, você não desfruta. Então, como é que você pode obedecer uma coisa que você nem conhece? Você já assinou contratos que você fez e você não leu? Aposto que não. Porque quando é contrato, e estamos arriscando nosso dinheirinho, né? Todo mundo vai lá e lê todas as cláusulas, não é? Mas nós precisamos ler essa aliança que Deus tem com a gente. Daquilo que a gente tem de direito, de desfrutar. E por que as pessoas não leem? Ah, eu tenho preguiça. Preguiça de receber uma herança? Então nós precisamos saber a que famílias pertencemos. Eu sou herdeiro de quem? Sabe por quê? Porque quando você está dentro da aliança, em obediência, você está seguro com seus direitos. Você pode orar a Deus e falar: isto aqui, Senhor, me é lícito. E eu desejo, como sua filha, como seu filho, isto me é lícito, Senhor. Eu preciso desse socorro porque a tua palavra diz isso, 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 isso. E o Senhor tem prazer em derramar a bênção para você. Uau! Esse é o Senhor Todo-Poderoso. E que privilégio pertencer a Ele, à família dEle. Você sabe a importância que isso tem na sua vida, a diferença de um mundo que nós andamos, onde é um mundo hostil, violento, traiçoeiro, e você precisa saber ser prudente como a serpente, simples como a pomba? E que nós somos ovelhas no meio de lobos. Se você não sabe quem é seu pai, você também não sabe quem você é. Portanto, você não tem a sua identidade definida. As alianças nos levam ao entendimento, então, de toda a história de um Deus que quer se relacionar com o seu povo. Um Deus que constantemente desce para se apresentar como Pai, gracioso, generoso e bondoso. Glória a Deus. E todas as alianças vão apontar para a cruz. A cruz, queridos. Não existe cristianismo sem cruz, tá? Não existe cristianismo sem arrependimento. Não existe cristianismo sem mudança do coração. As pessoas hoje em dia deixam de perguntar assim: isto é verdade o que está sendo dito? Ou as pessoas perguntam assim: isto me agrada? Não, não me agrada, não quero. Ah, isto me agrada. Será que isto me faz sentir bem? Ah, então isto me faz sentir bem. Pode ser mentira ou verdade. As pessoas trocaram a verdade pelo útil. Nós estamos falando isso, né? Hoje, a verdade não importa mais. Somente o útil. Queridos, não caiam nessa. Esse é o conto da serpente, que te traz aquilo que você se sente bem, aquilo que te faz bem, aquilo que te agrada, aquilo que te deixa poderoso, famoso. Mas o amor de Deus não é permissividade, nem tudo nos é permitido. O amor de Deus não é promíscuo. O amor de Deus não tem conivência com o mal, com o imoral. O fruto do amor, queridos, é obediência. O fruto de uma aliança é obediência, compromisso, responsabilidade. E a nossa responsabilidade é ser fiel porque Ele é fiel. Veja Lucas 6:46, diz assim: por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Jesus está dizendo: por que você me chama de Senhor se você não me obedece? Então eu não sou seu Senhor, então eu sou seu brother. Mas quando eu sou o seu Senhor, você precisa me obedecer. Então, queridos, esse é o nosso Deus, que entra na história
com novas alianças, com recomeços. Sempre que Deus entra na história do povo dele, é quando o cenário estava caótico, em desordem, em confusão. E ele visita sempre o seu povo com recomeço. Nós vimos na semana passada, então, a aliança com Noé, que ele traz novamente o domínio sobre todas as coisas. Noé domínio sobre os animais, sobre a terra. Deus dá crescimento, povoem a terra, encham a terra com a presença de Deus em todos os lugares, construam coisas. Quando a gente preenche a terra, veja, queridos, veja a terra. Aqui foi preenchido, alguém construiu, alguém fez o piso, alguém fez o carpete, alguém comprou o carpete, todos nós colocamos a cadeira, alguém limpou. A vida de Cristo é preenchida na terra pelos filhos. Se não houvesse o trabalho, a multiforme sabedoria, a multiforme criatividade, se não houvesse a dispensação da força dos homens, da comunhão das mulheres, não haveria culto. Mas cada um de nós preenchemos os lugares onde nós estamos. Vocês preenchem o lugar onde vocês estão, lá no trabalho. Tudo no mundo que foi, desde a época do Éden, tudo foi preenchido por homens e mulheres. Então o Senhor estava falando, preencham, porque a minha presença vai com vocês. Aonde vocês vão, a minha presença vai atuando, vai criando, porque o Deus Todo-Poderoso é um Deus Criador. E Ele coloca sobre nós o poder da criação. Por quê? Vocês podem imaginar um mundo que nós estamos hoje com celular, com tudo que foi criado, com a diferença dos tempos lá antigos para hoje, a sabedoria da ciência, da medicina, da tecnologia. Uau! Estamos falando em algo que produz o som lá na caixa. Eu não entendo nada disso, mas eu falo, uau, como é que isso acontece? Aquele CDzinho, quanto mais agora Spotify, uau! Como é que sai o som daquilo? Uau, quanta sabedoria, não é? Que maravilha, a máquina de lavar roupa, que coisa incrível. A fralda descartável, então, é maravilhoso, né? Quanta criatividade, é um Deus maravilhoso. E aí, o homem não conseguiu cumprir a aliança de Noé, e Deus chama Abraão. E aí Deus traz um recomeço a partir de Gênesis 11, que é o caos de Babel. Acontece lá em Babel uma confusão, né? O povo começa a se unir, começa então a construir uma torre, e aí eles querem que esta torre alcançasse o céu para que eles fossem reconhecidos, para que eles fossem poderosos, e que todos os conhecessem pelo nome. Ou seja, eles não buscaram a Deus, foram arrogantes, não consultaram a Deus, e eles estavam dizendo assim, olha o que nós fizemos, nós construímos com tijolos, com betume, uma torre que chegou ao céu, e agora é a gente que manda aqui. Nós é que somos os deuses, e todo mundo vai ver a nossa grandiosidade e o nosso poder. A Bíblia diz assim que Deus desce. Em Gênesis 11, Deus desce e fala, vejam, é o Senhor falando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vejam, o povo fala a mesma língua e é unido, e se eles continuarem assim, nada lhes será impossível. Isso ele está se referindo, que se o povo se unir com um propósito mau, de rebeldia, nós não vamos conseguir segurar a maldade. E aí vai descambar para a imoralidade, luxúria, etc. Não é? E aí então Deus entra nesse caos novamente, confunde as línguas deles, e o povo então fica perdido, fica confuso diante desse caos, eles ficam sem direção, e eles saem de Babel procurando algum lugar, porque um fala inglês, outro fala alemão, outro fala francês, outro fala hebraico, né? Então confunde, ninguém se entende, eles saem perdidos sem propósito, sem significado.
Quando você está perdido, você fica... O que eu vou fazer da minha vida? Tem muita gente que me pergunta, pastor, o que eu vou fazer da minha vida agora? Viva? Não, mas eu sinto um vazio. Ou seja, não tem propósito. Não tem sentido. Não tem significado. Todos nós precisamos de um propósito. Todos nós precisamos de um sentido. Todos nós precisamos de algo de perspectiva, de crescimento, de realização, porque isso está no nosso DNA, porque o nosso Deus é um Deus realizador, criador dos céus e da terra, poderoso para criar todas as coisas. Então há no nosso DNA algo que nos fala, eu preciso realizar, eu preciso buscar algo novo, eu preciso buscar algo criativo, né? Quando a gente vai lá, você estuda mais, você faz um curso para melhorar o seu trabalho, você faz um prato lá diferente para arrumar, fazer algo no salão, algo novo, você quer realizar, você quer expressar a sabedoria de Cristo que há em você. Amém? E aí então Deus quer novamente unir o seu povo em volta do seu nome. Ele espalha todo mundo, e dali nasceram as nações, e Babel, mais tarde torna-se a Babilônia. Babilônia veio dali, de confusão, de busca de poder, de busca de fama, de sucesso, de grandiosidade. Vejam os jardins da Babilônia. Da onde veio esse espírito? O espírito de Nimrod, de grandiosidade. Hoje não tem, né? Hoje não tem essas coisas, né? E queridos, então Deus, do caos, daquele momento de escuridão, medo, insegurança, porque as pessoas saíram de lá inseguras. Medo, vamos para onde? Vamos fazer o quê? Eu estou falando com você, de repente você começa a falar russo, polonês. E aí como é que a gente vai se relacionar? Então o povo estava perdido, mas Deus quer se revelar um Deus amoroso e que eles encontrassem refúgio e fortaleza. Deus queria ser esse refúgio e fortaleza como Ele quer ser para nós hoje. Ele queria trazer luz para aquelas trevas, trazer segurança pela insegurança, trazer diversidade de dons, ordem, direção, crescimento, um sentido para viver. E aí Deus chama Abraão. Abraão, a mesma coisa que também é um Adão. Noé foi Adão. Adão não conseguiu cumprir a aliança. Noé não conseguiu cumprir a aliança. E Deus chama Abraão, que é como um Adão. Encha a terra, povoe. Ele chega para um homem de 99 anos, que a esposa também, velhinha, disse, você será pai de muitas nações. A sua descendência não terá fim. Você pode imaginar o que é isso? Abraão, povoe a terra. Como é que é assim? Povoe a terra, porque era necessário. E desejo de Deus de povoar a terra. Deus quer esta multiforme sabedoria, preenchendo todos os espaços da terra para a glória dele, porque nós somos os rostos que refletimos a sabedoria, o amor, a grandiosidade do nosso Deus. Porque a imagem e semelhança dele está em nós, há um totem dele aqui, que reflete para as pessoas essas multiformes sabedoria. E aí então, ele diz, preencha a terra fisicamente, numericamente, com diversidade. Adão falhou, Noé falhou, mas agora Abraão, olha, vamos recomeçar, Abraão. Todas as alianças têm recomeços, assim como na sua vida, muitas vezes, no seu momento de luto, no seu momento de tristeza, no seu momento de dor, no seu momento de vazio, de que você falava, o que eu vou fazer agora? Eu não encontro o sentido de vida. Eu tenho certeza que Deus chegou para você e falou, vamos recomeçar, filho. Vamos recomeçar, filha. Eu tenho um novo recomeço. Vem para o meu refúgio, vem para a minha fortaleza. Vamos recomeçar. Eu tenho uma coisa nova para você.
Esse é um Deus de grandiosidade, né? Um Deus grandioso, mas também um Deus imanente que está em nós e que faz pontualmente na nossa vida. Bem? Então, ele trouxe destino para esse povo que estava em confusão. E muitas vezes nós estamos sem destino, mas ele traz um destino, direção, perspectiva, solução, provisão para o seu povo. E como todas as alianças têm as bênçãos, as dádivas, e eu quero rapidamente tecer aqui para vocês as dádivas da aliança abraâmica, como vimos também na de Noé. Em primeiro lugar, Deus deseja se relacionar com você. Então ele diz no verso 1 do capítulo 17 de Gênesis: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quando ele se apresenta a Abraão, ele diz assim: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Eu sou aquele que criou os céus e a terra. Você tem noção de que você pode se relacionar hoje com Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, que traz existência o que não existe, como ele estava trazendo existência, gerações para Abraão, que tinha uma mulher estéril. Deus, ele não tem limitações para as nossas limitações, ele é ilimitado. Não tem importância, Abraão, que a sua mulher é estéril, mas eu vou fazer pai de nações, de gerações. Uau, não é simplesmente vou te dar um filho. Eu vou fazer você pai de nações. O Senhor pensa em grandiosidade, em multiplicação. O Senhor é grandioso. Eu, o Deus Todo-Poderoso, quero me relacionar com você. Eu quero entrar na sua história de esterilidade. Eu quero entrar na sua história de impossibilidade. Eu quero estar na sua história de incapacidade, porque eu te trago capacitação. Eu te trago inteligência. Eu te trago conhecimento. Às vezes a gente vive coisas que a gente jamais imaginou viver, porque ele capacitou, porque ele supriu, porque ele viveu com você as dores e ele proveu as necessidades que você tinha, as limitações que você tinha com as suas mãos, com o seu dinheiro. Deus abriu portas para que você estampasse o rosto dele nas suas vitórias. Porque ele recomeçou com você muitas vezes, amém? Quando você queria desistir, ele recomeçou. E quando você estiver na iminência de desistir, lembra, ele é o Deus Todo-Poderoso na sua vida. Em segundo lugar, queridos, outra coisa. Quando você, como Abraão poderia dizer assim: eu estou velho. Porque muitas vezes a gente se acha que passou o tempo, que a gente está velho, que a gente não tem mais condição, que a gente não tem mais tempo, que a gente não tem mais saúde, né? Já passou meu tempo de estudar? Mentira. Já passou meu tempo de trabalhar? Mentira. Já passou meu tempo de viajar? Mentira. Já passou meu tempo de casar? Mentira. Porque o Deus Todo-Poderoso traz recomeço. Um Deus que cura câncer, né, Cícero? Não tem como curar, é o pior que tem. E ele entrou na sua vida com recomeço. Ele faz o vento acalmar, amém? Porque eu pedi outro dia aqui, eu falei: Jesus, não leva a minha casa não, para esse vento. Brincadeira. Ele faz a chuva parar, ele faz o leão jejuar. Em segundo lugar, no verso 2, ele diz assim: farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Bênção do crescimento, multiplicação, imagem, semelhança, nós já falamos por isso. E depois, terceira dádiva, no verso 8. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde você vive hoje como estrangeiro. Queridos, lembra que eu sempre falo para vocês, Deus formou um povo através de Abraão, porque Adão deu errado, Noé deu errado, vou fazer um povo através de Abraão. Um povo reunido precisa de legislação, leis, lembra?
Toda nação precisa de povo, de legislação, leis, e precisa de terra. Então, eu vou dar a terra de Canaã. Mas por que será que o Senhor não deixou lá na cidade de Ur, né, dos caldeus, perto da Babilônia? Porque Canaã, a sua vida e a minha vida, na terra de Canaã, é bem no meio do Egito e a Babilônia e a Síria. Então, o pessoal do Egito, para ir para a Babilônia, tinha que passar em... O pessoal da Babilônia, para ir para o Egito, tinha que passar em... Para quê? Deus diz assim, eu vou mostrar para esses pagãos os meus rostos no meu povo, e eles serão luz para todos, eles serão inspiração para todos, porque eles vão mostrar as minhas dádivas, os meus dons, as minhas bênçãos estarão com este povo, as minhas bênçãos de provisão, de fartura, de crescimento, de conhecimento, de sabedoria, eles vão preencher a terra de Canaã, e quando as pessoas transitarem, eles vão querer ficar ali, porque quando a pessoa vê que você é fiel a Deus, abençoada, as pessoas querem ficar perto de você, te chamam para estar perto, é agradável estar perto com alguém que é de Deus e resplandece a luz do Senhor. Amém? Então Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada. Quando Deus te coloca num lugar para trabalhar, lá naquele lugar que você achou ruim, ali tem um propósito. Ali tem um propósito de você espelhar o rosto do Senhor. E quando Deus te tira e te coloca em outro lugar, é porque Deus tem um propósito de você mudar dali. Porque muitos pagãos, muitos ímpios, muitos iníquos vão estar perto de você, aquelas carinhas de pescoço legais para chuchu, vão estar perto de você para que você possa resplandecer o amor de Deus, que é inabalável e é contagioso. Que amor contagioso. Que as pessoas até, ou elas repelem você, ou elas vão se aproximar de você. Porque esse amor, quando alguém é de Jesus, quando alguém é trigo e não é joio, você vai imantar essa pessoa. Essa pessoa vai grudar em você como imã. Mas quando a pessoa é joio, ela vai se afastar. Não se preocupe em afastá-la. A própria pessoa vai embora. Seja sempre trigo. Amém? Maravilhoso. Então, queridos, em quarto lugar, ele diz no verso 3, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Uma vida íntegra, completa. Uma vida perfeita, uma vida que não foi violada. Integridade é sem violação, sem fissura, sem rachaduras, entendeu? Uma vida reta, íntegra. Quando você pega algo no supermercado, você não vai ver se o lacre está violado? É assim. Seja um coração circuncidado. E seja inviolável ao mal, à imoralidade, ao pecado, à desobediência. Amém? Seja pleno. Então, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, essa pessoa, ela é o que ela fala. Essa pessoa, ela acredita no que ela fala. Essa pessoa, ela é coerente, porque o que ela faz é o que ela fala. Isso é ter uma vida íntegra, onde você pode resplandecer o rosto de Jesus aonde você estiver. E você anda de cabeça erguida porque você não tem medo, porque o que você fala é o que você faz, você não precisa esconder nada, porque o pecado sempre precisa ser escondido, né? O pecado sempre precisa ser as escusas, precisa ser cochicha, não é? Fofoca, como é que a gente fala fofoca? Escondido, não é? Ninguém fala assim, sabe o fulano? A gente fala, sabe o fulano?
Não olha agora. Certo? Seja uma pessoa que inspira, que motiva, que prega e faz o que prega. Quinta dádiva, dádiva da fertilidade. Esta é a minha aliança com que farei com você, no verso 4. Farei você pai de muitas nações. Além disso, mudarei o seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas Abraão. Queridos, Deus mudou o nome dele. E quando ele entrou na sua vida, sabia que Deus também mudou o seu nome? Glória a Deus. Que nos céus você tem outro nome? Você sabia? Amém? Você não vai ser reconhecido por aquele que nunca dava certo em nada. Você não vai ser reconhecido por aquela pessoa que teve tantas perdas. Você não vai ser reconhecido pela sua vergonha. Você não vai ser reconhecido pela sua falha. Você não vai ser reconhecido pela sua incapacidade. Mas Deus vai entrar na sua vida e mudar o seu nome e te preencher de uma tal forma e abrir oportunidades para que você possa espelhar os dons, espelhar as bênçãos que Ele concede a você de inteligência, conhecimento e capacitação. E vai recompensar as suas perdas, e vai restituir aquilo que você perdeu, e vai restaurar as ruínas assoladas do seu coração e da sua família, e vai reconciliar a sua família, e vai trazer consolo para a sua família, e vai trazer alegria, e vai trazer bênçãos, porque Ele muda o nosso nome, e quando Ele entra no nosso coração, Ele muda o nosso nome, e agora você é meu, e é meu filho, amado, em quem me comprazo. Deus entra em ambientes e corações de pessoas secas, inunda aquele coração de água viva da palavra dele, e a partir daí todo o seu organismo flui rios de água viva, porque ele entra na sequidão e faz manancial. Amém? E ele faz as pessoas serem férteis em tudo. Ele entra na sequidão, muitas vezes, da sua inteligência e faz você ser fértil em conexões, em conhecimento, em visão. Ele dá visões para os seus filhos. Ele abre a mente dos seus filhos para que seus filhos vão enchendo, vão salvando, vão crescendo. E aqui começou com 2 pessoas, Cícia e Vitória. E agora está enchendo. E aqui vai ter muita criança. E daqui a pouco a gente vai batizar muitos. E daqui a pouco vai ficar pequeno. Porque Ele preenche lugares que estavam secos. E Ele preenche com a glória dEle. Amém? E para terminar, queridos, que Deus é um Deus de comunidade, de preenchimento. Ele dá a dádiva do sinal. E Ele fala no verso 10. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. A circuncisão. Queridos, Deus ressignificou, porque Deus sempre ressignifica a nossa vida. Ele dá um outro sentido. Amém? Você um dia estava sem sentido, estava sem propósito. Ele trouxe um sentido na sua vida, amém? E Deus pega a circuncisão e ressignifica, porque já era comum naquela época. A circuncisão, vocês sabem, que é tirar a pele da glande, da genitália masculina. E então, o que acontecia naquela época? Muitos faziam isso por higiene, porque mulheres ficavam doentes, tinham problemas de saúde, tinham infecções. Mas, queridos, olha só o sinal que Deus deixa. Vocês sabiam que essa prática era muito comum no Egito? No Egito, só os sacerdotes que exerciam
né, algo muito especial, espiritual para a nação, e eles eram engrandecidos, e eles eram idolatrados, os sacerdotes no Egito, eles eram circuncidados. E aí, então, Deus pega a circuncisão, ressignifica e diz: todo homem, todo varão vai ser circuncidado, vai ter o meu sinal. Todo. Porque em Canaã, todo homem e toda mulher, porque o homem faz parte, a mulher faz parte do homem, todos serão uma nação de sacerdotes. E eles vão olhar para o povo, os pagãos vão olhar e dizer: uau, são todos sacerdotes. Que povo top, que povo poderoso, que povo grandioso, que povo honroso, que povo poderoso, porque o sacerdote tinha poder de orar, de transmitir espiritualmente algo. Uau! E Deus faz a nação de sacerdotes. Eu e você. Aleluia. Deus sinaliza, queridos. Deus é um Deus de sinais. E todos vão ministrar a respeito. E veja só o que diz em Êxodo 19:5. 5:6. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra. Olha que lindo. Pois toda a terra me pertence. Serão o meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Esta é a mensagem que você deve transmitir a todo o povo de Israel, a dádiva do Senhor. Então, no capítulo 9 de Gênesis 17, no verso 9, diz assim: é a sua responsabilidade obedecer. Obedecer os termos da aliança. Obedeça. E se a gente obedecer, meus queridos, a partir daí nós seremos íntegros, férteis, prósperos, múltiplos, e podemos brincar um pouco de sermos como Abraão e termos a nossa geração toda abençoada, a nossa posteridade. E nós precisamos saber que aqueles que são circuncidados receberam um novo coração. Quem recebeu um novo coração? No novo nascimento, quando aceitamos Jesus na nova aliança. Fique de pé, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Porque o Senhor fez uma nova aliança conosco no teu sacrifício. Tudo, Senhor, conduz para a cruz. E no cristianismo, Senhor, não há meio termo. Nós morremos contigo na cruz. Recebemos um novo coração. No novo nascimento, crendo em Ti como Senhor e Salvador. Senhor, agora nos envia como sacerdotes, Pai, como raça eleita, Senhor, Rei dos reis. Nós somos reis, queremos reinar contigo, queremos ser essa nação sacerdotal, Senhor, que intercede por todos, Senhor, que leva todos a Ti, Senhor, que inspira, que motiva, Senhor, que possamos preencher os nossos espaços, Senhor, com fertilidade. Queremos ser férteis nas nossas terras, queremos ser férteis nas nossas famílias, queremos ser férteis no trabalho, queremos ter criatividade, a Tua sabedoria. Derrama sobre nós a Tua sabedoria, a Tua multiforme sabedoria. E, Senhor, recomeça com a gente. A gente quer um recomeço com o Senhor hoje. A gente quer recomeçar nessa semana extraordinária, Senhor, nessa semana de forma extraordinária. Queremos recomeçar contigo, Senhor. Algo extraordinário da tua parte, na nossa família, no nosso trabalho. Queremos ter perspectivas novas do futuro. Nós estamos aí quase entrando em 2026. Senhor, que maravilha! Nós temos um ano novo, Senhor, para, Senhor, realizarmos grandes coisas no Teu nome, porque é o Teu nome sobre todo nome. Por isso, Senhor, nos dá, Senhor, esse espírito de ousadia, de intrepidez. Senhor, não nos dá, Senhor,
espírito de medo, mas de coragem para avançarmos, Senhor, e que no ano de 2026 possamos aqui crescer, sermos férteis, que haja crescimento, que cada um aqui possa impactar outra vida, que cada um aqui possa, Senhor, ser inspiração para outra vida, ter uma vida íntegra e dizer, olha, o meu Deus, o meu Senhor, é quem me deu vida, é quem me deu inteligência, é quem me deu graça, quem me deu saúde. Senhor, nos cura e nos envia, Senhor, como os pés da corça, Senhor, que fomos longe, queremos ir além do que pensamos, do que imaginamos, do que sonhamos. Queremos teus pensamentos sobre nós, Pai. Os teus pensamentos que são maiores que os nossos. Pai, entra nas nossas casas com reconciliação. Entra nas nossas casas com salvação. Entra nas nossas casas, Senhor, com sede de Ti. Sede de Ti, Senhor. Que cada um aqui chegue em casa hoje e leve, Senhor, o Teu rosto resplandecente. Resplandecente. O rosto de Cristo. Resplandece a Tua face sobre nós e a nossa família. Que a nossa família tenha sede do Senhor, de Te buscar. Que haja um avivamento nas nossas casas. Um avivamento, um desejo extraordinário, um recomeço para aqueles que nas casas não têm mais, Senhor. Aquele desejo de Te buscar, de Te louvar. Mas que haja um recomeço nas nossas famílias. Que haja recomeços nos casamentos. Que haja recomeço, Senhor, nos estudos. Que haja recomeço no trabalho. Que haja recomeço em tudo na nossa vida. Eu Te peço, Pai, para a Tua glória. Amém. Aplauda ao Senhor, querido. Senhor, abençoa nossa semana. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos e todos digam amém. Glória a Deus! Vão em paz, que o Senhor nos abençoe.